Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia aqui do Educa PE TV, e hoje a gente vai ter uma aula massa. Hoje a gente vai falar de um assunto massa que cai muito nas provas do Enem. Ei, olha pra mim, monstro, e você vai ter que ficar ligado em tudo, tá? Agora a gente vai fazer assim, tudo que eu colocar pra vocês, tudo que eu escrever pra vocês, vocês não se aperreiem em copiar agora. Eu juro que depois eu deixo tu tirar um print e depois eu coloco todos os meus quadros aqui na descrição da live. Beleza? Mas assim, vocês não podem perder nada do que eu vou falar hoje. Sabe por quê? Olha pra mim, monstrinha. Porque eu vou falar de biotecnologia. Eu vou falar de engenharia genética. Ah, meu Deus, mas é genética. Mas calma que não é aqueles cruzamentos não, tá? Essa biotecnologia, essa engenharia genética, ela é melhor quando ela aparece no Enem. E olhe, vira e mexe, ela sempre aparece. Quase todo ano ela aparece. E você vai ver que esse ano vai cair uma coisa que a gente vai trabalhar agora. Então eu preciso que você fique ligado na aula. Mas assim, antes da aula começar, eu preciso que você, olhe, se inscreva no canal do Educa PE TV, compartilhe esse projeto, chama todo mundo, porque ó, a gente já tá na aula 6. Já tem uma porrada de aula de tudo que é matéria aqui. Então chama a galera pra cá, manda a galera se inscrever, compartilha isso com todo mundo, porque eu quero ver vocês aqui no Educa PE TV, tá? E assim, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, vocês podem falar comigo fora do Educa PE TV. Vocês podem falar comigo no Instagram, no @AndreiBio. Vai lá no meu Instagram, no @AndreiBio, me segue, manda um direct que a gente conversa por lá. Ou vocês também podem me encontrar aqui no YouTube, mas no meu canal, que é no Biologia com Tubarão. Vocês podem me encontrar aqui no Biologia com Tubarão, beleza? Então, ó, tu vai ver o Tubarão em 2 locais, tanto no Educa PE TV, como no Biologia com Tubarão. Tranquilo? Então, bora só. Bora. Betão, bota aí meu quadro aí, por favor. Pronto. Ó, hoje, como eu disse a vocês, a gente vai falar de biotecnologia. Nossa aula 6, a gente vai falar de engenharia genética. Mas, vamos lá. Quando a gente trabalha com isso aqui, a primeira coisa que eu preciso que vocês deem conta, olha, quando a gente trabalhar com isso aqui, lembrem que, Andrei, o que é biotecnologia? Olha, quando vocês pegam esse trabalho, quando vocês citam isso aqui, trabalhar com a biotecnologia, ó, é exatamente vocês, se a gente for começar daquele conceito mais bobinho, você vai dizer que isso aqui, ó, é a parte da biologia, isso aqui é a parte da biologia que estuda, presta atenção, olhe, que estuda o uso da tecnologia, nada mais lógico, é só você olhar o nome biotecnologia, ó, que usa o uso da tecnologia dentro de sistemas biológicos. Dentro de sistemas biológicos. A gente não pode esquecer disso. Betão, traz para mim aqui. Então, assim, quando a gente trabalha com biotecnologia, você tem que lembrar que a biotecnologia nada mais é do que você estudar a aplicação de N tecnologias, N novas tecnologias que surgem diariamente dentro dos sistemas biológicos para melhorar o estudo da biologia, para melhorar a compreensão da biologia. Agora tem um detalhe. Dentro desse capítulo a gente vai ter vários temas, tá? A gente vai ter vários temas. A gente vai ter o DNA recombinante, a gente vai ter os transgênicos, a gente vai ter a terapia gênica, a gente vai ter a vacina gênica, a gente vai ter a célula-tronco, a gente tem clonagem, a gente tem, olha para mim, identificação de pessoas, a gente vai ter um monte de temas, sendo que agora eu vou mostrar para vocês os 2 temas mais usados. Os 2 temas que mais caem na prova, que se tiver questão esse ano, pode ter certeza que vai ser um desses 2 temas. Mas, se você ainda tiver um tempinho, depois você dá uma revisada nesses outros temas, beleza? Mas, ó, Betão, bota o quadro aí para mim, por favor. Então, assim, agora eu vou colocar para vocês exemplos de processo. Ó, a gente vai trabalhar, ó, com exemplos de processos biotecnológicos. Exemplos de processos. Eu vou botar todos aqui, mas como eu disse a vocês, a gente não vai ver todos, tá?
Mas eu já vou adiantar, porque vai que você tem um tempinho, depois você olha, beleza? Bota aí, Beto, no quadro. Aí a gente vai fazer assim, ó, vê. Eu preciso que nesse estudo a gente dê conta, ó, o DNA recombinante. Vocês vão ter que dar conta do DNA recombinante. Que esse DNA recombinante, vocês podem ter certeza que ele é a base de muita coisa. A gente vai ver, ó, os transgênicos. Cuidado com isso. A gente tem que dar conta de transgênico. Cuidado que vocês também, ó, dêem uma olhadinha na clonagem. Cuidado que vocês têm que dar uma olhadinha também na terapia gênica. Ó, na terapia gênica, isso tá muito na moda, cuidado com isso. Eu tenho a vacina gênica. Ó, a gente vai ter a vacina gênica. Lembra que depois da pandemia se falou muito dessas novas vacinas. Então, eu tenho uma vacina gênica. Cuidado que a gente também vai ter aqui, ó, a célula tronco. A gente tem que dar conta, ó, das células tronco. E outra coisa que eu preciso que vocês tomem cuidado, olha, são os testes de DNA. Testes de DNA. Ah, e um oitavo tema que depois vocês dêem uma olhadinha, que também foi muito falado da pandemia, é exatamente a técnica do PCR. Se falou muito do exame de PCR da Covid. Cuidado que tem que olhar isso. Agora, não dá pra gente falar de todos agora. Mas a gente vai ter que falar dos principais ou os mais recorrentes. Aí assim, prestem atenção. Eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma esse tema que a gente vai falar aqui agora. Olha para mim agora. É o famoso DNA recombinante. É o DNA recombinante. Se vocês souberem o mecanismo de DNA recombinante, se vocês souberem o mecanismo da recombinação de DNA, possivelmente vocês não erram muitas questões de engenharia genética. Porque, ó, Betão traz para mim. O que é que vai acontecer? Eu preciso que vocês lembrem que a base da biotecnologia atual, a base da engenharia genética atual é exatamente a recombinação de DNA. É o DNA de recombinante. Muita coisa a gente resolve com isso. Ah, Tubarão, mas o que é o DNA recombinante? Veja, para a gente não decorar, olha para a palavra. Para vocês não se agoniarem na prova, olhem para a palavra porque vocês sabem, ó, DNA é aquele material genético, é aquele ácido nucleico, é onde a gente tem nossas informações genéticas. Recombinante vem de recombinação. Significa que você cria em laboratório um DNA a partir de pedaços de outros DNAs. Agora, esses pedaços, ei, monstro, olha para mim, eles são captados de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso interesse, de acordo com o interesse do cientista. É só você olhar o DNA recombinante. É um DNA feito por recombinação, ou melhor, por combinação de pedaços de outros DNAs. Eu vou pegar pedaços de interesse e vou montar um DNA de acordo com a minha vontade ou com a minha necessidade. Cuidado que isso se faz em laboratório. Aí você pode dizer, dá para tu mostrar o esquema, Tubarão? Dá, Betão, bota aí meu quadro de novo. Vê, olha o que é que vai acontecer. Imaginem, eu vou colocar aqui, ó, o DNAzinho 1. Olha para cá. Preste atenção, eu vou colocar aqui, ó, o DNA 1. Beleza? É o DNA 1. Mas eu vou botar outro pedacinho aqui. Vê. Aí eu vou e coloco aqui. Deixa eu mudar a cor para ficar mais bonitinho. Ó. Imagine que eu coloco aqui o DNA 2. Olha, o DNA 2. No laboratório, eu quero construir um novo DNA a partir do DNA 1 e a partir do DNA 2. Ei, olha para cá. Mas vai ser de acordo com o meu interesse, com a minha necessidade, tá? Então preste atenção no meu exemplo. Betão, bota aí. Imagine que no DNA 1 eu tenho interesse no começo dele. Olha para cá. Eu tenho interesse no começo dele. No DNA 2, eu vou ter interesse, ó,
no final dele. Então eu vou pegar o começo do 1, o final do 2 e vou montar um novo DNA. Agora olha, como é que se faz isso em laboratório? Betão, pode trazer, pode deixar para mim. Imagine que o DNA 1 é um cordão, o DNA 2 é outro cordão. Imagine que, ei, olha para mim, imagine que eu entrego para vocês. Diga assim, ô monstro, do DNA 1 eu quero o pedaço inicial. Do DNA 2 eu quero o pedaço final. Lembre que são 2 cordões, eu estou lhe entregando. Aí você vai dizer assim, tá, e eu vou fazer como? Você vai ter que dar um jeito. Aí você pode dizer assim, eu posso usar uma tesoura? Eu digo, pode. Aí você, claro que você ia correr aí na sua casa, ia pegar uma tesoura e ia cortar o pedaço do 1, o pedaço do 2 que eu pedi, e vocês iam emendar em forma 1. É basicamente o que vai acontecer em laboratório. Primeiro a gente vai cortar, depois a gente vai colar. O problema é que o corte, ou melhor, a tesoura e a cola é feita por enzimas. A tesoura e a cola são enzimas. E vocês vão ter que saber isso. Porque o Enem pergunta. Então bota pra mim. Ó, bota pra mim aí, Betão, por favor. A primeira coisa que vai ter que acontecer, olhem pra mim. Vocês vão ter que fazer, ó, um processo chamado de clivagem. Cuidado com a palavra, tá? A gente vai ter que fazer uma clivagem. Ah, Tubarão, mas o que é clivar? Toda vez que você pega essa palavra clivar, você vai dizer que isso aqui, ó, é a mesma coisa que cortar. Clivar é a mesma coisa que cortar. E a enzima que corta, presta atenção. A enzima que corta, a gente vai chamar assim, ó, de enzima de restrição. Não esqueçam disso porque é a enzima mais usada e mais famosa na engenharia genética. A enzima de restrição é a enzima que corta. A enzima de restrição é a enzima que corta. É tanto que tem gente que considera a enzima de restrição, tem gente que considera ela como uma tesoura genética. Isso aqui, ó, é uma tesoura genética. É uma tesoura genética. Você vai cortar. Aí quando você corta, ó, vê o que é que vai acontecer. Cortou. Você vai ficar com um pedaço do DNA 1. Ó, e você vai ficar com um pedaço do DNA 2. Tá aqui. Cortei os 2 pedaços. Aí quando você tem os 2 pedaços que você quer, agora você vai colar. Ó, você vai fazer uma ligação. Preste atenção, a gente vai fazer uma ligação. E a ligação, ela vai ser feita com outra enzima, que é chamada de DNA ligase. Ela vai ser feita com a DNA ligase. DNA ligase é como se fosse uma cola. Aí você vai colar, ó. Vê. Eu vou colar o pedaço 1, tá aqui. Eu vou colocar o pedaço 1, ligado, ó, com o pedaço 2. Ou seja, eu montei um novo DNA com um pedaço do 1 que eu queria e o pedaço do 2 que eu queria, como eu contei a história. Aí quando você cola os 2 pedaços, bota pra mim, Betão. Aí você acaba de formar uma coisa que vocês marcam nos vestibulares, ó, como DNA recombinante. Isso aqui nada mais é do que um DNA recombinante. É uma recombinação de DNA. E olhe, é a partir disso aí, é a partir dessa recombinação que quase todos os processos da engenharia genética eles são feitos. E tu sabe qual é um processo que eles cobram muito? Tu sabe qual é um processo que se tu entendeu isso aqui, tu não vai errar isso mais nunca, e até pela palavra. Betão, bota pra mim aí no quadro aí. Olhe, se você entendeu isso aqui, você agora não erra mais nunca a parte da engenharia genética que mais caiu no Enem até hoje. O tema que mais caiu é o tema que a gente chama de transgênicos. Vocês vão ter que dar conta dos transgênicos. Agora, olhem a palavra. Vê, é só tu olhar a palavra. Transgênico. Vê. Pegou essa palavrinha. Eu sempre digo na biologia. Eu sei que muita gente diz que biologia é decorar, mas na hora que você desmonta as palavras, a gente consegue achar muita coisa. Ó.
Transgênico, vê. Trans vem de transferência. Trans vem de transferência. Gênico, ei. O sufixo gênico vem de genes. Então você vai ter a transferência de genes. Aí você vai dizer assim, tá, e onde é que vai ter isso? Imagine, Betão traz para mim. Ó, imagine que geralmente no Enem, o exemplo que eles vão usar é o exemplo com plantas. Imagine que tu tem uma plantação e a danada da planta que você usa, ela não resiste a uma praga. Veja, você tem uma plantação e a espécie que você usa, ela não resiste a uma determinada praga. Sendo que você, estudando, você viu que uma planta que é prima da sua, ela consegue resistir àquela praga. Aí sabe o que as pessoas fazem? Nos laboratórios de melhoramento genético, as pessoas estudam se aquela resistência daquela espécie, ela é genética. Se aquela resistência é genética, eles isolam o gene, que é o pedacinho do DNA, que garante a resistência daquela espécie, e transfere aquele gene para outra espécie que não tem. Aí sabe o que é que vai acontecer? Aquela espécie que está recebendo, monstro, a transferência, ela se torna agora uma planta resistente. Resistente porque ela recebe a transferência de uma genética que ela não tinha. Aí você vai dizer que ela que recebeu e agora se torna uma espécie resistente, você vai chamar ela de transgênica. Agora veja, eu não estou montando um novo DNA. Eu só estou dando um pedaço de um DNA de uma coisa que ela não tem. Vou botar no esquema para tu entender. Que aí vocês sabem a diferença da transgenia para o DNA recombinante. Bota aí, Betão, por favor. Ó, imagine que a gente vai ter assim. Imagine que eu coloco aqui, eu vou botar assim, ó. Eu tenho um DNA aqui. Ei. Imagine que isso aqui é um DNA de uma planta que a gente chama de planta resistente. Ou seja, ela resiste à praga. Sendo que no laboratório, os caras descobrem, olha para cá, que esse pedacinho aqui dele é exatamente o gene da resistência. Isso aqui é o gene, ó, da resistência. Isso aqui vai ser o gene da resistência. Sendo que eu tenho uma planta que ela não é resistente. Olha para cá. Aí você vai ter, ó, ei, outro DNAzinho aqui. Olha para cá. Não tira o olho não, monstrinho. Olha pro quadro, ó. Deixa para copiar depois. Olha para mim. Aqui você vai ter o DNA, olha, da planta, presta atenção, não resistente. Aqui você vai ter o DNA da planta não resistente. Aí sabe como é que eles vão fazer? No laboratório de melhoramento genético, eles vão pegar o gene da resistência da espécie que é resistente e eles vão colocar na planta que é não resistente. Bota aí, Betão. Aí a técnica, ó, vocês sabem. Ó, eu vou pegar esse gene aqui. Vê, eu vou pegar esse gene e vou transferir esse gene para cá. Sendo que para você transferir esse gene para cá, primeiro você vai clivar. Ei, eu acabei de dizer, clivar é o quê? Fala aí. Isso, cortar. E quem cliva é a famosa enzima de restrição. Olha, é a enzima, ei, de restrição, que é a tesoura. E depois que você cliva, você vai fazer a ligação. Depois que cliva, olha para cá. Você faz a ligação. Quando você faz a ligação, você vai usar a cola, que é a enzima que a gente chama de DNA ligase. É a DNA ligase. Aí quando você corta o pedacinho e traz, vê o resultado disso aqui.
Olha como é que vai ficar. Você vai ter agora, ó, o DNA inicial que você não tirou nada dele. Ó, eu vou ter o DNA inicial que você não tirou nada dele, nada. Mas agora você acrescentou o que ele não tinha. Ó, que é exatamente o gene da resistência. Como você acrescenta o gene da resistência, essa planta que recebeu, agora você vai dizer que ela é uma planta, olha para cá, ela vai ser uma planta transgênica. Ah, mas por que ela é uma planta transgênica? Porque ela é formada, vê, a partir de uma introdução. Você introduziu, ó, esse gene aqui que ela não tinha. Aí, a partir do momento que ela não tinha uma resistência, bota para mim, Betão. A partir do momento que ela não tinha uma resistência, agora ela vai ter a resistência. Isso é a técnica da transgenia. Toda vez que você diz que um organismo é transgênico, toda vez que você diz que ele é transgênico, é porque ele recebeu um gene que naturalmente ele não tinha. E ele recebe esse gene para ele ganhar uma característica, para ele receber uma característica. Ei, para ele melhorar a sua vida. E um detalhe, tá? Na nossa alimentação, hoje aqui no Brasil, a gente usa muitos grãos transgênicos. E olhe, não tem nada comprovado que isso pode gerar câncer ou gerar qualquer outro tipo de doença, tá? Porque eu sei que eles já foram meio demonizados há um tempo atrás, mas nada foi comprovado, tá? Então por isso que o uso do transgênico na nossa alimentação, por enquanto, é totalmente permitido. Beleza? Tranquilo? Então, ó, com isso, a gente fecha a nossa aula 6. A gente fecha nossa aula de biotecnologia. Agora, como eu disse a vocês, se vocês puderem, depois dê uma olhadinha naqueles outros temas que eu coloquei para vocês. Vão lá no Biologia com Tubarão. Lá no meu canal tem uma playlist lá com aquelas aulas lá. Procura lá porque vocês vão ficar feras em biotecnologia. Beleza? Tranquilo? E ó, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas de biologia aqui no EducaPE TV. Galera, beijo do Tubarão. Valeu!